se você já tentou vender qualquer coisa, um serviço, um produto físico, uma consultoria, um projeto ou até mesmo uma ideia e sentiu que as pessoas simplesmente não te levaram a sério, fica aqui, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar 8 técnicas de vendas baseadas em psicologia que fazem a mente humana entrar em um modo eu preciso disso. Bom, mas olha, eu já vou te avisar que algumas dessas técnicas são tão fortes que se você usar do jeito errado acaba virando manipulação. Por isso eu vou te ensinar como usar do jeito certo, para vender mais, sem enganar e sem precisar virar aquele vendedor desesperado, chato, que todo mundo foge. Isso é muito chato mesmo, né? E ó, presta atenção. Se você continuar vendendo benefício como se fosse uma lista de supermercado, eu te garanto, você vai continuar ouvindo sempre coisas do tipo, eu vou pensar, ou tá caro, depois eu vejo. Mas se você aprender o que eu vou te mostrar hoje aqui, você vai começar a ouvir frases diferentes, como tá bom, como é que eu faço para começar? Ou como eu faço para pagar? Ou melhor ainda, quando você consegue entregar? Ó, fica comigo até o final, porque a técnica número 8 é a que fecha vendas com gente indecisa e corta a negociação pela raiz. E a maioria das pessoas não faz ideia de como usar isso no WhatsApp, no direct do Instagram, num anúncio ou simplesmente numa conversa cara a cara. Mas ó, agora rapidinho, se você se interessou por esse assunto, já deixa aqui o seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no meu canal, combinado? Porque ó, aqui eu falo sobre dinheiro, negócios e crescimento com estratégias que funcionam, tá? Bom, mas agora vamos direto para o que interessa. E eu já vou começar falando sobre a regra vital sobre vendas. Presta atenção, sem dor não existe ação. É isso mesmo, você vai entender. Vamos começar com uma verdade que quase ninguém gosta. Ó, o ser humano não compra porque é uma coisa simplesmente porque ela é interessante. Ele compra quando sente que ficar onde está custa caro. Olha só, o erro da maioria dos vendedores é vender como se estivesse explicando um produto num panfleto. Olha, tem isso, tem aquilo, tem bônus, tem suporte. E aí a pessoa responde, legal, e some. Por quê? Porque você não ativou o motor do cérebro que move decisões. O motor número 1 é dor e o número 2 é prazer. Dor é o que empurra, prazer é o que puxa, você vai entender. Se você usa só prazer, fica bonitinho. Se você usa só dor, vira pressão e as pessoas travam. O que funciona é o contraste, mostrar onde a pessoa está, o que ela perde ficando ali e onde ela poderia chegar com o seu produto ou serviço. E antes que alguém venha com moralismo, ó, isso não é fazer terrorismo, é clareza. Se você tem algo que resolve um problema real, você tem a obrigação de explicar o custo de não resolver. O que é antiético é inventar dor, mentir escassez, prometer o que não entrega. Isso aqui é o oposto, é aprender a comunicar valor no nível que a mente humana entenda, tá? Bom, mas agora eu vou te dar um mapa mental que faz qualquer venda funcionar. E esse é o mapa que vende qualquer coisa, dor, sonho e o abismo no meio, você vai entender. Presta muita atenção agora, imagine 3 pontos. Do lado esquerdo, a realidade da pessoa, que é o problema, o incômodo, o medo, a frustração. Do lado direito, é o sonho, o que ela quer de verdade. No meio tem um abismo. O que impede ela atravessar esse abismo? Esse é o roteiro de qualquer venda. Desde vender um livro de finanças por R$39 até vender uma consultoria de R$10 mil. Você não vende o produto, você vende a travessia de um ponto para o outro. E aqui tem um detalhe forte. A pessoa quase sempre já sabe qual é o sonho dela. Ela quer ganhar mais, ter mais liberdade, parar de se sentir incompetente, parar de depender do chefe, ter paz, ter segurança, ser respeitada. O que ela não sabe é qual ponte usar para chegar lá. Então a sua função como vendedor é posicionar o seu produto como o veículo mais lógico e mais seguro para cruzar esse abismo. E é aqui que entram as 8 técnicas. Elas são gatilhos psicológicos que, quando combinados, fazem a pessoa pensar, isso aí foi feito para mim. Então, vamos logo para a técnica número 1. Essa técnica é chamada de amplificador de dor. Mas ó, você precisa usar essa técnica sem mentir. Você já vai entender o que eu quero dizer.
A técnica mais forte de todas é transformar um problema que a pessoa tolera em um problema que ela respeita, não insuportável. Porque tem dor que a pessoa sente, mas ela aprendeu a normalizar. Ela não muda porque não dói o suficiente. Ela se anestesiou, se acostumou com aquilo. Imagine esse exemplo. O cara está endividado e diz, está tudo sob controle, mas vive no rotativo do cartão de crédito há anos. A empreendedora está vendendo pouco e diz, isso é só uma fase, mas todo mês ela depende de um milagre. O vendedor está preso em comissão baixa e diz, no ano que vem isso melhora, mas há 5 anos ele está no mesmo lugar. O que você faz? Você mostra o custo invisível de ficar ali. Você pergunta, você espelha, você traz para o consciente. Quanto isso está te custando por mês? Quanto você está perdendo por ficar nesse lugar parado aí? O que acontece se você continuar assim por mais 12 meses? Aí a mente começa a fazer a conta. E quando a mente faz conta, a dor vira real. A amplificação ética não é inventar tragédia, é tirar o anestésico, é mostrar que o depois eu vejo tem um preço e muitas vezes alto. E quando a pessoa vê o preço, ela começa a buscar saída. Mas o ponto vital dessa técnica é que se você fizer só isso, você assusta o cliente, mas você não fecha o negócio. Você precisa do próximo passo, que é a técnica 2, a técnica do contraste brutal. Olha só, você já reparou como os anúncios e os vídeos que mais vendem sempre fazem o mesmo movimento? Olha só, eles começam com coisas assim, como você está aqui e vão para alguma coisa assim, você poderia estar em tal lugar. Isso é contraste. O contraste é o que cria o desejo com urgência, porque você não está vendendo um produto, você está vendendo uma versão do futuro. Só que, cuidado, futuro genérico não vende. Coisas do tipo, tenha sucesso, ganhe muito dinheiro, seja feliz, é muito fraco. O cérebro ignora isso. Você precisa pintar um futuro específico. Por exemplo, não é organize suas finanças, é pare de perder dinheiro no cartão de crédito, monte uma reserva em 90 dias e durma sem ansiedade. Não é vender assim, aprenda a vender simplesmente, é pare de ouvir, vou pensar e feche no WhatsApp sem baixar o preço. Não é cresça no digital, é poste sem aparecer e faça sua primeira venda mesmo com poucos seguidores. Quando você cria contraste específico, a mente do cliente começa a atravessar o abismo por imaginação. E quando ela atravessa na imaginação, ela quer atravessar no mundo real, ela quer atravessar de verdade. Bom, aí agora vem a técnica 3. E ela é a razão pela qual muita gente trava na hora de comprar. É a técnica chamada nomeie o inimigo. Olha só, e em seguida você se torna a solução. A mente humana sempre precisa culpar alguma coisa ou alguém. Se ela não culpar alguma coisa externa, ela é obrigada a aceitar a culpa para si mesma. E quando ela culpa a ela mesma, ela sente vergonha. E a vergonha paralisa. Então, aí você dá um presente psicológico, você nomeia o inimigo real para ela. Pode ser o sistema, pode ser o excesso de informações, pode ser a falta de método, pode ser um erro comum, pode ser um vilão simbólico, digamos assim. Você pode dizer, por exemplo, olha, o problema não é que você não tenha disciplina, é que você vive no modo notificação e a sua mente nunca entra em profundidade. Ou, o problema não é você, meu amigo, é que ninguém te ensinou esse processo simples, um processo simples para resolver esse problema. Isso cria um alívio imediato, e alívio é poderoso, porque a pessoa pensa, legal, então dá para resolver. E quando ela acredita que dá para resolver, ela começa a querer o método, ela vai querer a solução para isso. E aqui entra um ponto crucial. Se você quer vender, você precisa ser claro em uma coisa, que é o como fazer, ou o do que a pessoa precisa. Só que você não pode entregar o ouro, o como, ou mostrar o jeito que ela precisa, de um jeito que pareça que você esteja empurrando o seu produto ou serviço. E isso nos leva à técnica número 4. Essa técnica consiste em usar perguntas que controlam a conclusão. Olha só, presta atenção nisso. As pessoas odeiam ser convencidas, todo mundo, mas todo mundo ama se convencer. Então, ao invés de afirmar alguma coisa, você conduz por perguntas.
Pensa numa venda no WhatsApp. Em vez de meu serviço é bom, você pergunta: se você resolvesse isso nos próximos 30 dias, o que mudaria na sua vida? Ao invés de, olha, o preço vale, você pergunta: quanto você já perdeu por não resolver isso antes? Ao invés de perguntar, de falar, né, você precisa comprar isso, você pergunta: faz sentido continuar do jeito que você está? Pergunta bem feita cria uma prisão lógica gentil, digamos assim. A pessoa começa a responder e quando responde, ela assume compromisso com a própria fala. E o cérebro tem pavor de incoerência. Ele quer consistência. Por isso, perguntas são armas estratégicas, mas éticas, se você usar para ajudar a pessoa a decidir com clareza. Bom, agora chegamos à técnica 5, que é a mais subestimada e a mais explosiva quando você quer vender qualquer coisa. Olha só, a técnica 5 é usar prova social narrativa, porque olha, depoimento simples não vende tanto quanto uma história. Olha só, presta atenção nisso, você já vai entender como funciona. Todo mundo acha que prova social é só um print e um número, isso ajuda, mas o que vende mesmo é história, porque história faz o cérebro ver como se fosse um filme. Ao invés de dizer eu tenho alunos, você diz: teve um cara que chegou aqui dizendo que estava travado há 2 anos, ele não tinha seguidores, não tinha dinheiro, só tinha vergonha. Nós mudamos tal coisa na vida dele, ele aplicou tal coisa por 14 dias e a primeira venda veio. O que mudou não foi sorte, foi o método. Olha só, percebe a diferença? A pessoa se vê nessa situação, ela se coloca no lugar, ela pensa assim, sou eu. E quando ela se vê ali, ela confia. Muita gente está cansada de promessas. Então, a prova social precisa parecer real, e tem que ser real mesmo, com detalhes reais, sem exagero, sem coisas apelativas como fature 7 dígitos em 7 dias. Isso não existe. Isso faz com que a maioria das pessoas perca a confiança. Olha, daqui a pouco eu vou te ensinar a técnica que faz você falar preço e a pessoa não negociar. Mas antes você precisa entender o que mata a venda quando o preço aparece, que é o risco. E a técnica 6 é justamente essa, a técnica de gerenciamento de risco. Técnica 6 chama reversão de risco. É a técnica que funciona sem fazer promessas vazias. Presta atenção. Ninguém compra produto. As pessoas compram a sensação de segurança de que a escolha foi inteligente. Então, você precisa reduzir o risco percebido. Não com um discurso vazio, mas com estrutura. Você faz isso deixando claro o processo, o suporte, o caminho, o que acontece depois do pagamento e como a pessoa pode evitar erros. E aqui tem um detalhe importantíssimo: facilidade. Olha só, parcelamento, Pix, clareza de entrega. A pessoa tem que pensar o que eu recebo e quando eu recebo. Muita venda morre porque o vendedor fala bonito, mas o cliente pensa, tá, e depois eu pago, acontece o quê? Se você elimina essa ansiedade, essa dúvida, a compra sobe. Reversão de risco também pode ser garantia, quando faz sentido e quando você consegue honrar. Claro, garantia não é mágica, é confiança, e confiança, meu amigo, fecha a venda. Agora, vamos para a técnica que muda tudo quando você chega no preço. É a técnica 7, que é informar o preço com silêncio. Olha só, ou seja, saber usar a pausa para dominar a negociação. Olha, a maioria das pessoas destrói a própria venda na hora de falar o preço. A pessoa pede valor, você fala, e imediatamente começa a cair em cima justificando, às vezes pede desculpas, dá desconto, fala demais. Quando você faz isso, você sinaliza insegurança. E se você está inseguro, por que o seu cliente deveria confiar em você, não é mesmo? A técnica é simples e eficiente. Você fala o preço como se fosse algo normal e cala a boca, fica quieto. Para resolver o seu problema, o investimento é X e fique em silêncio. Esse silêncio faz o cérebro do seu cliente trabalhar. Ele começa a comparar com a dor, com o sonho e com o custo de não agir. Ele tenta justificar, e é exatamente isso que você quer, que ele se venda por dentro. Se ele reclamar, você não corre por desconto, você volta para o valor. Você pergunta, comparado com o que você perde hoje, né, o que você está perdendo, você acha que isso fica caro ou barato? Se isso resolver o seu problema, quanto não vai valer?
Isso não é, você não está agredindo a pessoa, você está sendo claro. Bom, e agora chegamos na técnica 8. Aqui fecha com gente indecisa e corta o famoso eu vou pensar sem fazer parecer desespero. A técnica 8 é usar os argumentos do próprio cliente. Essa é a arma psicológica que você usa para aproveitar o que o próprio cliente disse para você. Essa técnica funciona muito bem porque o cérebro humano quer parecer coerente com o que ela acabou de falar. Você conduz a conversa de um jeito que o cliente verbalize as próprias verdades. Ele diz que quer mudar, ele diz que faz sentido, ele diz que o problema é sério, ele diz que quer começar. Aí, quando ele tenta escapar com eu vou ver, semana que vem a gente conversa, você usa o espelho, você fala assim, deixa eu entender, você me disse que isso é importante, que você quer resolver e que faz sentido, o que exatamente vai mudar entre agora e a semana que vem, que te impeça de começar hoje? Não é melhor já começar hoje e resolver o seu problema mais rápido? Você não está humilhando o seu cliente, você está puxando a verdade de dentro dele, e normalmente a verdade é uma dessas: medo, falta de prioridade, falta de dinheiro, insegurança, influência de alguém ou simplesmente indecisão. E quando a verdade aparece, você consegue resolver a objeção real, porque o eu vou pensar quase nunca é real, é uma fuga educada. Essa técnica, usada com respeito, claro, é uma das mais poderosas do mundo, porque ela tira o cliente da fantasia e coloca ele em uma decisão lógica. E aqui vai um aviso que separa vendedor profissional de um vendedor manipulador. Se a pessoa percebe que você está tentando forçar alguma coisa contra ela, meu amigo, acabou. Você perde a confiança, perde a venda e ainda queima o seu nome. Então, use essa técnica como um bisturi, não como um martelo. Bom, agora você vai ver como juntar essas 8 técnicas numa única conversa, sem parecer um vendedor, aquele vendedor chato, né? Olha, agora vem a mágica. Você não usa essas técnicas isoladamente, você tem que encadear elas. Você começa com amplificação de dor, cria contraste com o futuro, nomeia o inimigo, conduz por perguntas, prova social com história, reduz riscos, fala preço com silêncio e fecha com consistência e espelho. Isso serve para vender qualquer coisa, porque essa é a estrutura da decisão do que o cérebro humano usa. E se você aplicar isso em um conteúdo no YouTube, no Reels, anúncio, e-mail, WhatsApp, Direct, você sai do modo implorar para vender e entra no modo se posicionar. Você para de vender produto e passa a vender transformação. Bom, agora, se você chegou até aqui, você entendeu uma coisa que pode mudar a sua vida. Vender não é convencer, vender é organizar a percepção do seu cliente, da pessoa, até a decisão ficar óbvia. E quando você faz isso com ética, você ganha 2 vezes. Você vende mais e você constrói reputação, porque o cliente compra e sente que fez uma escolha inteligente. Agora, faça o seguinte. Comente aqui embaixo qual tipo de coisa você vende. Se é um produto físico, produto online, serviço, curso, e-book, consultoria, porque eu posso trazer mais exemplos práticos no próximo vídeo aplicados exatamente ao seu caso, tá? Bom, e se esse vídeo te ajudou a ver novas formas de aumentar de verdade as suas vendas, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para continuar recebendo os próximos vídeos aqui do canal. Compartilhe esse vídeo, não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo seu que dependa de vendas e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!